esse programa foi desenhado para ser um programa prático e é por isso que nós temos no nosso site www.movimento perfeito o link perguntando para a Rosalia, para que você envie sua pergunta e sua pergunta sendo selecionada, nós vamos fazer aqui para que todas as pessoas possam se beneficiar das respostas e entender como poder usar o método do movimento perfeito ou técnicas de educação emocional no seu dia a dia, tanto na vida profissional como na vida emocional e também para a sua saúde. A primeira pergunta. Oi, Rosalia, tenho 29 anos, eu gostaria de saber como o movimento perfeito poderia ajudar a mudar a minha vida. Sou uma pessoa extremamente pessimista, infeliz, medrosa, sem realizações na vida. Como o movimento perfeito poderia me ajudar? Veja bem, esta pessoa tem uma série de crenças limitantes em relação a si mesma. Crenças, gente, são pensamentos repetitivos que você foi repetindo, condicionando e passa a se tornar a sua verdade. Então, a verdade para essa moça é que ela é extremamente pessimista, que ela não tem nenhumas realizações e se existe uma forma dela modificar. Existe sim uma forma dessa pessoa modificar. É quando ela limpar o sistema dela, ou seja, os registros cerebrais dela, as representações mentais delas, de crenças tão negativas quanto ela tem. Ela pode me dizer, mas é isto que eu vivo. Gente, tudo que você vive, todas as matérias, todas as experiências, todos os seus resultados ou não resultados, não acontecem sem uma representação mental. Não existe isso. A maioria das pessoas pensa o seguinte, porque as coisas acontecem assim erradas é que eu acho que eu sou pessimista ou eu sou pessimista. Porque na minha vida aconteceu isso e aquilo, eu passei a acreditar que eu não me realizo. E é o contrário, gente. É a forma de eu pensar que acaba produzindo essas experiências. É óbvio. E aí depois eu acredito que aquilo é verdade. A grande verdade é que nenhuma materialização, nenhum acontecimento, nada se produz sem uma representação mental compatível. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer mudar as coisas que acontecem lá fora é limpar o cérebro de informações de baixa qualidade, que às vezes começam desde os primeiros anos de vida. E a tendência da pessoa é se repetir, e se repetir, e se repetir, e faz com que os acontecimentos externos tenham a mesma qualidade. Então, quando uma pessoa deseja mudar, a primeira coisa que ela precisa é aplicar um mapeamento do seu cérebro. Nós realizamos esse mapeamento na qual nós descobrimos quais são as crenças de insuficiência e de limitação que esta pessoa tem em todos os contextos da vida dela. É a primeira coisa que você precisa fazer. Depois você precisa aplicar técnicas de dessensibilização cerebral, de descondicionamento mental. Essas representações mentais têm que ser todas limpadas do seu cérebro. Senão não adianta você tentar mudar, porque você tem lá dentro do seu cérebro uma série de informações já enraizadas. Então precisa, em primeiro lugar, fazer essa limpeza, para depois aplicar novas informações que irão criar novas representações mentais. Isso é um trabalho de controle mental. Como eu disse para vocês, nós mudamos ou em função da própria vida, ou em função de um grande trauma, choque ou disciplina mental. Conhecimento apenas, infelizmente. O querer apenas, infelizmente. O acreditar apenas, infelizmente, não é o suficiente. Vamos a mais uma pergunta. Olá, tudo bem? Já faz 6 meses que eu faço a afirmação de peso ideal, para o peso ideal, e até agora não mudei nada. Mas dizem que é só acreditar que conseguimos. Eu fiz tudo correto. Até visualizei o que mais poderia estar faltando. Veja bem, como eu disse, não basta acreditar.
né? A afirmação é uma técnica que eu uso no método do movimento perfeito e que não é uma técnica minha. Muitas pessoas, inclusive a primeira pessoa que usou foi Napoleão Hill, em 1920 e poucos e tal, que foi um grande escritor sobre as ferramentas de sucesso. Louise Hay é outra escritora que usa muitas afirmações. Eu utilizo no método do movimento perfeito afirmações, mas com base numa estrutura linguística que irá afetar o nosso cérebro cortical e límbico. Então, por quê? Porque afirmações são estruturas linguísticas que podem produzir novas representações mentais. Mas no caso dela, como ela está dizendo, não está surtindo efeito e ela vai se frustrar. Obviamente que vai se frustrar, porque você atingir o seu peso ideal, você precisa transformar o seu metabolismo distorcido. Metabolismo é aquele nosso termômetro interno que regula o nosso apetite e transformá-lo num metabolismo acurado, onde comer é apenas igual a nutrir. Antes de trabalhar essa transformação do seu metabolismo, não tem afirmação que você possa dizer que irá afetar. Eu até não sei que tipo de afirmação ela diz. Por exemplo, se ela diz, olhando para o espelho, eu sou magra, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e olha no espelho e você vê gorda, e não se acha tão linda, tão maravilhosa, que você acha que acontece com o seu cérebro, um órgão inteligentíssimo? Você acredita que ele vai acreditar e desenvolver uma nova representação mental? Não! Inclusive, gente, a afirmação tem que ter uma estrutura linguística correta. Você pode até dizer, eu estou me tornando cada vez mais magra, eu estou me tornando cada vez mais sábia na escolha das minhas alimentações, eu estou me tornando cada vez mais capaz de conquistar o meu peso ideal. Essas afirmações têm mais qualidade, mas elas não produzem efeito nenhum enquanto você mantiver dentro do seu cérebro registros mentais, representações mentais com relação à comida de forma distorcida. Ter um metabolismo acurado com informações de qualidade no cérebro, apenas 3% da população mundial tem. 97% da população mundial tem um metabolismo distorcido em função de fatores genéticos, em função de fatores ambientais, a educação familiar com relação à comida e através de fatores psicológicos, ou seja, a associação da comida com amor ou punição, que, na verdade, muitas pessoas comem como a igualdade de se sentir melhor, de se sentir mais amados, de reduzir a ansiedade, enfim, isso produzindo um metabolismo distorcido. Através de técnicas de controle mental, você pode aprender a ter um metabolismo acurado, onde comer é igual a nutrir. Quando você tem esse condicionamento no seu cérebro, você se torna naturalmente magro e consegue manter o seu peso ideal. Isso nós fizemos no método do movimento perfeito através de um atendimento do peso ideal. Veja bem, não é dieta. Nós não somos nutricionistas. Nós trabalhamos com controle mental para produzir um metabolismo acurado. Ou seja, para a pessoa atingir o seu peso ideal e manter, não através de dieta, mas mudanças de informações cerebrais. Então eu digo para essa pessoa, olha, se você quer realmente ter o seu peso ideal e manter, você precisará alterar, transformar o seu metabolismo. E isso são práticas de controle mental além, muito além de apenas as afirmações. As afirmações são muito poderosas, mas depois que a mente estiver limpa de condicionamentos mentais distorcidos com relação à comida.